Talvez você não esteja fracassando, e sim tentando viver um roteiro que na verdade não é seu. Fala, meu povo querido, amado, povo que eu amo. Quero saber se você assistiu o episódio 1 do nosso programa que falou sobre procrastinação. Olha, foi maravilhoso, eu recebi vários comentários, mas agora eu quero saber de você. Fez sua tarefa? Escreve aqui pra mim. Elô, eu fiz. Elô, não fiz. Elô, foi até a metade. Fala pra mim. Fez ou não fez? Aliás, você assistiu o episódio número 1? Se você não assistiu, corre lá, assiste, que você vai entender do que a gente está falando. E hoje, o assunto é comparação. Comparação. Aqueles assuntinhos chatos que ninguém quer falar, mas aqui a gente fala. E hoje eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes, ou em algum momento, você já parou e se perguntou: por que comigo não é assim? Por que isso aconteceu comigo e com fulano não aconteceu? A comparação parece ser inofensivo, mas é algo que te suga por dentro. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então se prepara, porque está começando agora o programa que você ama. Levanta! A comparação é uma armadilha, é um hábito silencioso que destrói a autoestima, diminui as suas conquistas e gera muita frustração. Ela nasce de um sentimento de inadequação. A gente para olhar e focar na parte bonita da vida alheia e esquece de olhar aquilo que nem sempre é mostrado. Na real, ela te faz esquecer quem você é e te faz focar somente naquilo que te falta. Talvez você não esteja fracassando, e sim tentando viver um roteiro que na verdade não é seu. E como você já sabe, eu gosto de saber o que o povo acha, o que o povo pensa sobre isso. Dessa vez eu estava numa festa, numa confraternização, parei, pensei, vou perguntar, o que você acha? Vem acompanhar comigo. Olha, já me comparei muito na minha infância e eu sempre fingia ser outra pessoa para poder agradar as outras pessoas. Eu já me comparei muitas vezes, mas aí depois eu comecei a pensar, não, eu tenho que ser quem eu sou, quem Deus diz que eu sou. Em algum momento da minha vida, assim, eu já me comparei com várias pessoas, e isso me fez mal, sim, porque aí eu parei de focar em mim e fiquei focada nas pessoas, e perdi o meu rumo, fiquei distraída, me distraindo em vez de focar em mim e melhorar e avançar. Recebendo? Não. Não o quê? Nunca me comparei com ninguém, não. Maravilhosa. Só que eu falei, chega, eu vou ser quem eu sou, porque se Deus me criou assim desse jeito é porque o Senhor sabe de todas as coisas. E hoje eu me aceito do jeito que eu sou. E hoje, quando você sente que tá se comparando ou vai se comparar, como que você faz? E eu saio de perto da pessoa. Arrasou. Eu acho que pode ser um problema, porque você pode acabar ficando limitado se comparando com algumas pessoas. A única pessoa que serve com comparação é Jesus Cristo. Eu penso assim. Na infância eu tive muitos problemas de comparar com outros amigos, desempenho, e isso trouxe alguns problemas para mim que com o tempo que eu fui aprendendo. E hoje o que eu procuro ensinar para meus filhos, para minhas filhas no caso, é não passar por isso. Porque cada um tem um jeito, cada um tem um tempo, cada um tem um limite, e a gente nunca tem que se comparar a alguém. Já foi muito um desafio para mim, e hoje em dia nem tanto. Mas eu costumava me comparar mais em relação a pessoas extrovertidas. Eu queria falar desse jeito. Eu acho que se eu fizesse dessa maneira, talvez as pessoas fossem ficar mais confortáveis e tal. Mas aí eu entendi que cada um tem o seu jeitinho e que Deus vai trabalhando na gente conforme a personalidade que Ele nos deu, né? Já foi muito já. Eu sempre quando, até com esse negócio do esporte, né, a luta, a gente olha pros outros, o cara lá é melhor que eu, tem um corpo melhor que o meu, a gente acha que a gente tem que ficar daquele jeito, né? Sim. A gente se compara, a gente acha inferior. E qual a diferença entre comparação e inspiração? A comparar é quando você olha para o outro e você se vê como um oponente, de querer ser melhor do que o outro. E quando você usa a inspiração, você fala, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Fechou. Show? Fechou. O que você faz para poder não entrar nesse mesmo caminho da comparação? Eu converso muito com a minha mãe e eu também oro muito, para poder entender a minha identidade como serva e filha de Deus. Quebrar isso, né? Tento lá meter a cara, se der certo, vai dar certo, se não der, não vai. Hoje em dia eu tô assim, Fechou. tentando ficar mais soltinho. Valeu. Hoje eu vejo e creio que Deus tem um propósito para mim. E a gente é diferente das outras pessoas. Esse propósito vai se encaixar de algum jeito. Muitas vezes. Não, hoje, se você antes não trabalhar isso na mente da gente, quando você vê, a gente está se comparando. É um corpo, é um cabelo. Hoje eu trabalho nisso em mim. E às vezes você cair e falar assim, começa a pensar, e você fala assim, não, peraí, eu tenho que parar, eu sou eu, a outra pessoa, e eu tenho muito cuidado de fazer isso com a minha filha, de comparar com outras crianças, de falar, fulaninha faz. E isso eu tenho um trabalho, assim, muito grande em relação a isso, né, de trabalhar isso nela também. Não deixe de fazer nada, porque você é capaz. Você conseguiu notar que isso é muito mais comum do que parece? Mas a forma
que a gente lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. A questão toda não é saber quem tem mais, menos, quem é, quem não é. A questão toda é saber quem você é, o que você tem e o que você ainda pode fazer. E agora comenta aqui pra mim, quero ver se tem coragem. Já se comparou? Já sentiu mal por se comparar? Já deixou de fazer algo por comparação? Ou melhor, conhece alguém que vive assim? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. De onde será que vem esse sentimento de comparação? Como ele influencia? Esse é o quadro A Psicanálise Explica. A comparação pode vir de feridas narcísicas, onde há uma necessidade de provar valor. Pode também ser carência de identidade consolidada, distorção da autoimagem ou imaturidade emocional. Eita, percebeu, né? Se você está com excesso de comparação, ao invés de buscar referências e inspirações, é preciso que você tenha atenção. Mas e a Bíblia? E a palavra? Será que a Bíblia explica sobre comparação? Com certeza, né? E hoje quem está aqui conosco é o pastor André Gomes, da Igreja Nova Vida do Alcântara, e vai trazer para a gente uma reflexão sobre comparação. É com você, pastor. Olá, meu nome é André Gomes e eu quero que você pare tudo que você está fazendo para que a gente pense em uma palavra: comparação. Você tem noção da quantidade de texto na palavra de Deus que fala sobre a questão de uma pessoa se comparar com a outra? É absurdo. E de uma vez por todas você vai entender a respeito desse assunto. E o final desse vídeo vai te surpreender. Então vamos lá? Pega aí, Gálatas capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Eu vou ler aqui. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha só. Pois cada um deverá levar a sua própria carga, ou seja, cada um tem uma medida. E cada um precisa ser responsável por essa medida. E você tem que prestar atenção qual é a sua medida e o que Deus tem esperado de você? Um outro texto muito interessante. É um texto onde Jesus fala para Pedro de que forma ele iria glorificar a Jesus através da sua morte. Então Pedro olha para João e pergunta: Senhor, e esse aí? Vai morrer como? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20, né? 20 a 22. Esse texto diz o seguinte: Senhor, e quanto a este? Jesus responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Meu Deus, que palavra. Quanto a você, siga-me. Um outro texto muito interessante é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte: não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Ou seja, a gente não precisa se comparar com pessoas que estão se achando ou achando que são a Coca-Cola no deserto. Quanto a eles, se metem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. A única régua que nós devemos nos comparar na vida cristã é com Cristo Jesus. Tem um dos textos que eu acho mais impressionantes. É uma parábola. Para mim é como se Jesus estivesse desenhando sobre esse tema, onde ele fala sobre os trabalhadores da vinha. E nessa dinâmica, o trabalhador ele sai a servir a muitos trabalhadores a oportunidade de emprego. E ele vai às 6, vai às 9, vai meio-dia, vai às 3 da tarde e vai às 5 da tarde, sendo que o horário de trabalho termina às 18 horas. Então, é muito interessante porque no final de todo aquele tempo de trabalho, aqueles últimos que estiveram ali sendo abençoados apenas com 1 hora de trabalho. Teve gente que começou às 6 da manhã, mas esses trabalharam apenas 1 hora. Então, o texto é interessante porque ele fala com uma intencionalidade de gerar, de provocar uma visão de comparação de quem trabalhou primeiro e de quem trabalhou por último, porque todos ganharam o mesmo valor. O texto diz o seguinte: Mateus capítulo 20, versículo 1 ao versículo 16, mas eu vou ler só o versículo 15, que diz o seguinte: por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Os trabalhadores não estavam satisfeitos porque eles estavam se comparando uns aos outros. Eles não estavam alegres com o fato de ter conseguido um trabalho, mas eles estavam se invejando porque aquele que trabalhou apenas 1 hora ganhou
um denário, enquanto aquele que trabalhou desde as 6 horas da manhã também ganhou um denário. Então Jesus está falando sobre uma questão de comparação. Literalmente, essa parábola, ela é chave a respeito disso. E a gente precisa entender. Não tem como a gente não entender isso num texto como esse. Um outro texto que eu acho muito impressionante está aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo nos ensina que o contentamento, ele afasta toda comparação, porque aquele que te torna contente é Jesus. E ele é o único referencial, o único ao qual nós devemos nos comparar verdadeiramente. E qual a conclusão disso tudo? Quem se compara está num constante pêndulo, sabe? Entre a inveja e o orgulho. Porque a inveja é aquele que se compara ao outro e se sente menor do que o outro. Enquanto o orgulho é aquele que se compara, mas se sente melhor do que aquela pessoa. Então, é muito importante a gente entender que existe um pêndulo. E, na verdade, esse brinquedo, esse jogo é um jogo muito perigoso, que sempre vai levar a gente à tristeza, a uma correria, a um lugar de ansiedade. E, realmente, esse lugar é um lugar que o inimigo deseja que cada um de nós estejamos. E isso não agrada o coração de Deus. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, a gente precisa refletir também a respeito disso, é que quem se compara está refém da opinião de outras pessoas. Ela não é livre. Ela não consegue pensar por si só, mas ela é refém daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas pensam, da opinião das pessoas, e você precisa ser uma pessoa livre. Você precisa estar liberado para fazer aquilo que Deus te chamou. Seja pelos seus sentimentos, seja pelos seus posicionamentos, seja quando você diz não, e esse não é um não consciente, sabe? Isso não é algo que demanda de outra pessoa, mas é algo que Deus está cobrando de você, sabe? Algo que eu também preciso falar para você, é que a dor da comparação é um atributo da queda humana. É isso mesmo. Quando Deus destituiu Lúcifer do lugar de autoridade que ele tinha, ele nos comissionou para ocupar esse lugar de autoridade. Então, constantemente, Lúcifer está num processo de guerra contra a raça humana. Ele está totalmente empenhado em nos destruir. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para ocupar esse lugar de autoridade que Deus deu a cada ser humano. Gente, então quando nós nos comparamos, significa então que é como se o próprio Satanás estivesse nessa relação de comparação, com certeza. E eu quero te dizer, liberte-se da comparação. Entenda que o único referencial que eu e você precisamos ter é Jesus Cristo. Ele é um homem perfeito. Ele é o único referencial para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau. Nossa, a dor da comparação é um atributo da queda humana. Tu pegou isso? Eu peguei. Tu pegou? Nossa. Pastor André, muito obrigada pela sua contribuição e um forte abraço. Entenda que você é único e que Deus não errou nem na medida e nem no caminho. O que é seu virá na hora certa. Isso se você não parar de caminhar. E o nosso programa já está acabando, mas como você já sabe, você não sai daqui sem tarefa. Tem tarefa para você fazer e você vai pegar um papel e uma caneta e você já vai pegar e vai fazer agora. Vai lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Então a tarefa é o seguinte: você vai pegar um papel, uma caneta e você vai escrever 3 coisas que agora você tem, mas que antes era apenas um sonho. Isso mesmo, 3 coisas que antes você sonhava e que hoje você tem. E depois que você escrever, você vai agradecer por cada uma delas e vai repetir para você mesmo: eu estou onde deveria estar, mas ainda tem muito mais se eu continuar caminhando. Nosso programa hoje fica por aqui. Não esquece, gente, se inscreve no canal. Não fica só assistindo e não se inscreva não. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, manda pra quem você gosta. E ó, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E não se esqueça, levanta, porque ficar de pé é uma decisão.